Império Germânico e a entrada da onde? Da sociedade feudal, certo? Vimos toda essa questão das idades, né? Idade antiga, Império Romano, Idade Média, aí a gente consegue ver bizantino, conseguimos ver germânico, né? E a formação social feudal. Gente, dentro disso tudo aí, nós vamos ver o que é a evolução dentro da política, da economia, da cultura. Percebe-se que nós estamos o quê? Numa constante evolução. E através dessas grandes civilizações, desses impérios, hoje, né, eles deixam seus legados que conseguimos viver, né? E a nosso favor, a gente usa tudo que eles deixaram de bom pra gente, certo? Olha só, o que foi o feudalismo, gente? Foi uma organização econômica, política, social e cultural baseada na posse de terras. Ou seja, começou a se desenvolver aquela grande expansão, né? aquelas grandes regiões. Então, houve a necessidade de quê? Da posse de terras. E isso aconteceu onde? Na Europa Ocidental, durante a Idade Média, como eu tinha falado para vocês. Gente, o feudalismo teve origem no século V, com a crise do Império Romano, que eu falei para vocês, né? A queda aí, gente, a queda do Império Romano, ela marca o início da Idade Média, em razão de segurança gerada pelas invasões dos povos nórdicos, que são os povos bizantinos, os germânicos, né? Porque naquela época, gente, o Império Romano era muito extenso, né? Eu costumo dizer, né, e alguns livros também apontam isso, que não deu certo o Império Romano por causa disso. E as invasões eram constantes, né? As invasões bárbaras, o confronto, as guerras civis, né, que aconteciam naquele tempo. Por isso que se chamava que a Idade das Trevas. Houve muito derramamento de sangue, né, questão bem difícil. E aqui, ó, algumas características do feudalismo. Dentro da sociedade feudal, a sociedade dela era baseada em estamental. Por quê? Estamental significa camadas, né? Era dividido por camadas sociais. Não existia mobilidade social, ou seja, passar de um estamento social para o outro era impossível. Ou seja, não tinha como a pessoa evoluir, né? Quando eu falo de estamento, estou falando de classes sociais. E dentro do feudalismo não era possível essa mudança, essa evolução, não existia. Certo? Olha só. Aqui, ó. Voltando. Além dos servos, olha só como era constituído um estamento, as classes sociais. Além dos servos, havia outros trabalhadores, como os vilões, homens livres que moravam na vila. Eles prestavam serviços aos senhores feudais, que eram os donos das terras, e podiam trocar de propriedade. Os escravos, em geral, eram empregados no serviço doméstico e praticamente não tinham direitos. Olha só os escravos aí, a figura dos escravos aí aparecendo. Os ministeriais, eles ocupavam a administração da propriedade feudal e podia ascender, crescer, né, socialmente, chegando à condição de membros da pequena nobreza. Ou seja, aqui a gente viu os servos, os vilões, que eram homens livres, os escravos e os ministeriais. Os que eram menos aí desfavorecidos e que podiam crescer nesse estamento eram aqueles ministeriais. Certo? Continuando aqui, a economia feudal, ela se caracterizava pela produção autossuficiente, pois destinada ao consumo local e não às trocas comerciais. É uma característica bem marcante aí. As trocas, quando haviam, era feita, na maioria das vezes, por produtos e não por moedas, né? Não tinha dinheiro indo ali. Olha só, para a gente entender melhor o estamento, eu trouxe aqui essa imagem. Olha só, o rei, o topo, né? Nós temos o que? A nobreza e o clero, a igreja. Nós temos os cavaleiros e os senhores, que aqui com certeza fica aquele grupo lá que eu falei para vocês. Aquele grupo aqui, deixa eu voltar. O grupo aqui dos vilões está aqui nessa antepenúltima, né, que
copia no caderno isso aí e volta aqui que a gente entendeu, certo? Então, olha só, a sociedade era uma estrutura social, como eu falei para vocês, isso aqui, era uma estrutura social, era dividida em estamentos, tá? E não permitia. Quem tivesse em cada subdivisão dessa aqui, não podia crescer, entendeu? Só permanecia nessa subdivisão. Aqui, gente, política feudal. A política no feudalismo estava restrita e monopolizada pelo senhor feudal. Então, gente, quem mandava, quem comandava era o senhor feudal. Era ele que formava os exércitos particulares e construíam castelos fortificados dentro e em torno do qual se desenvolvia a comunidade feudal protegida por ele, certo? Olha só, vamos imaginar, aqui nessa região, vamos imaginar, aqui estaria o quê? O império, onde o senhor feudal ficava, e nos arredores ficavam as terras que eram destinadas, os cultivos para os senhores feudais e para os seus servos. Tinha aquelas outras áreas que eram só áreas de escravos, só áreas de nobres. Então, mas ele estava aqui no centro, comandando o todo, certo? À medida que novos reinos foram se formando, as grandes propriedades rurais conquistaram mais autonomia. Então, percebe que é uma política baseada em administração, em algo que estava se produzindo, né? A produção das terras, a agricultura, né? Vamos imaginar assim. O rei concedia diversas imunidades, tá? Para essas pessoas, para esses servos, né? Que faziam parte ali do desenvolvimento dessas terras. E o que acontecia? Eles tinham o quê? Uma isenção fiscal e jurídica para estar produzindo naquelas terras, certo? Porque o senhor feudal, ele precisava da mão de obra dos servos, mas com isso ele tinha que dar alguma, como podemos falar, dar algum incentivo, né, para aqueles servos. Gente, o que era um vassalo? Olha só, um vassalo era um indivíduo qualquer que podia ser tanto camponês como nobre que oferecia seus serviços a uma pessoa de categoria superior. Desta maneira, o camponês era um vassalo, tá? Do senhor feudal, que por sua vez era também de um senhor com mais poder. Ou seja, o vassalo, ele era uma pessoa, tá? De confiança do rei. O rei tinha confiança nesse vassalo aí. Então, era um camponês, era um servo. Em outras palavras, entre um indivíduo e outro, se estabelecia um pacto de colaboração, onde ficou conhecido como que? Vassalagem. Certo? Olha só, gente, como eu tinha falado para vocês, né? Aquela explicação. Aqui nós temos todo o domínio, todo o império do senhor feudal. Aqui nós temos o quê? As reservas, né? Nós temos os mansos, ó. Aqui, essas regiões aqui, eram destinadas à produção e a colheita seria tanto para os servos como para os senhores feudais. Já as reservas não, já era uma coisa bem mais reservada mesmo. Certo? Olha só que com todo o império, toda uma administração, sempre tem a sua ascensão, né, que é o seu início, e tem o seu declínio, né, que foi o feudalismo. Olha, a crise do feudalismo se deu porque ao longo do século XI, né, tiveram várias
ele tinha algumas questões e algumas atitudes com os camponeses severas. Então ele teve que abrir mão de muita coisa, porque senão ele ia começar a perder muito mais adeptos a ele. Então foi quando começou a surgir toda essa questão assalariada aí, trabalhar em troca de uma renda. Então foi aí quando começou, né, toda essa questão aí de um trabalho e você receber algo em troca, uma renda, né? E o crescimento populacional também nesse momento aí, gente, intensificou, né? À medida que crescia a população, aumentava a necessidade de ampliar a área de produção e descobrir novas técnicas, né? E empregar também essas pessoas. Porque se tem muita gente desocupada, vai fazer o quê? Mente vazia, vai ficar só pensando no quê? Então começou a botar essas pessoas para trabalhar, né? Muitos senhores feudais, pretendendo enriquecer com a comercialização do excedente produzido no feudo, certo? Que eles estavam produzindo além do que eles precisavam, o excedente. Aumentaram por meio de força e opressão a exploração dos servos, mas isso não deu certo. O excesso cometido pelos senhores feudais resultava na fuga de servos de uma aldeia e outras violentas revoltas camponesas. Então não deu certo isso aí, tá? Aí que continuando. Aqui, então, percebe que durante todo esse feudalismo, a gente consegue ver aí a forma de se relacionar, as políticas adotadas por eles, a forma que decaiu, tudo isso aí houve o quê? Processos, né? Então é importante a gente analisar esses processos e estar com esses processos bem em mente consolidados na nossa mente, certo? Então, vocês possam anotar toda essa questão aí do feudalismo, certo? Que aí vocês vão conseguir entender melhor, certo? Agora, nós vamos falar um pouco sobre as cruzadas, tá? O movimento militar, né? E um movimento também cristão, né? Onde o cristianismo esteve na frente, por causa do grande... Eles temiam que o islamismo tomasse de conta toda ali daquela região, tá? Do Oriente Médio. E aí começou toda uma questão de conflitos. Bom, gente, mas vamos imaginar e vamos pensar o que são as cruzadas. Gente, as cruzadas, elas foram expedições que aconteceram de 1096 a 1270. Expedições foram formadas sob o comando da igreja a fim de recuperar Jerusalém, ou seja, o cristianismo, certo? Então, naquela época, nesse período aqui, o islamismo, tá? Os árabes tinham tomado de conta, tá? Dessa região aí, de Jerusalém. A igreja apostólica romana tinha perdido seu domínio, então as cruzadas serviram para isso, foram essas expedições aí. E foram 8 expedições, foram muitas expedições, né? Aí o que acontece? Como eu falei para vocês, essa região ela estava sob o domínio dos turcos seljúcidas. O que são seljúcidas? Gente, todas aquelas pessoas que têm descendência de turcos, né? Então, e árabes também. Onde eles fizeram o quê? Eles reunificaram, né, o mundo cristão, dividido em cisma do Oriente. Ou seja, cisma era uma briga, né, que eles queriam ali tirar o cristianismo de vez. Então ali era aquela questão. A Europa do século XI prosperava. Com o fim das invasões bárbaras, lembram ali dos bizantinos, dos germânicos, lembra que estava lá na Idade Antiga e passou para a Idade Média? Teve início um período de instabilidade, né? E um crescimento do comércio, né? Que lembram que logo depois de todos esses impérios aí veio o feudalismo e com o feudalismo teve esse crescimento do comércio.
consequentemente, a população também cresceu no mundo feudal, apenas o primogênito herdava os feudos. Olha, mais uma informação aí do tempo feudal, que expõe muitos homens para pouca terra. Os homens sem terra para tirar seu sustento se lançavam na criminalidade, roubavam, saqueavam, sequestravam, algo que precisava ser feito. Então, gente, foram questões aí, o mundo ele estava o quê? Desordenado, né? Avassalador. E olha só, ele também estava dividido, né? Nesse período aí que o islamismo entrou e estava dominando. E aí a igreja romana, ela não concordava. E também o cristianismo, ele entrou dentro dessa briga, porque eles não concordavam com os dogmas da igreja católica, que era justamente o quê? A cobrança de indulgências, né? Que era o imposto que era cobrado. Os católicos do Oriente fundaram a igreja ortodoxa, que era aquela igreja altamente, como a gente pode falar, era só aquilo que estava ali escrito, não podia fugir. Então, eram questões assim, bem fortes mesmo. Tá? E Jerusalém, a Terra Santa, pertencia ao domínio árabe até o século XI, como eu falei para vocês. Eles permitiram as peregrinações cristãs à Terra Santa, né, que vocês sabem, que eles têm como a Terra Santa, né, lá, Jerusalém, onde Jesus passou. Mas no final do século XI, povos da Ásia Central, junto com os turcos tomaram Jerusalém. Convertido ao islamismo, eram bastante tolerantes e proibiram o acesso dos cristãos a Jerusalém. Então também foi um momento bem conflitante aí nessa época. Olha, gente, aqui é o símbolo do islamismo, que é a lua crescente, né? E a estrela, onde eles falam que é uma promessa de devoção para Alá, que Alá é o Deus dele, né? E esse símbolo é utilizado, né, nos cultos deles. Aí, em 1905, o Papa Urbano II convocou expedições com o intuito de retornar à Terra Sagrada, né, que Paulo fazia parte, né, do cristianismo. E aí, os cruzados, como ficaram conhecidos os expedidores, receberam esse nome por carregarem na cruz, né, porque você sabe que o símbolo do cristianismo era a cruz. Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor simboliza a religião do cristianismo, né, para vocês saberem. E com tudo isso aqui, o Papa, o que ele falava? Que quem se convertesse ao cristianismo, né, ganharia o quê? O seu perdão dos seus pecados. Né? E nesse tempo, gente, dessa expedição, a igreja, não só a igreja era interessada, tá? Para conquistar, né? Essa terra, né? A Terra Santa, Jerusalém. Mas a nobreza feudal, que na época ela estava lá, né, dominando, as cidades mercantilistas, como Veneza e Gênova, né? Eles também queriam expandir os seus negócios pelo Oriente. Né? Eles tinham bastante especiarias, né? Como pimenta do reino, cravo, noz moscada. Então eles também se juntaram junto com o clero, junto com a igreja, também para conseguir tomar de volta aquela área lá, Jerusalém. Como eu falei para vocês, as cruzadas elas foram desenvolvidas em 8 expedições. A primeira dela aconteceu em 1096 a 1099. Não tinha participação de nenhum rei. Foi formada por cavalheiros da nobreza, tá? Em julho de 1099, eles tomaram Jerusalém. E a 8ª, que foi a última cruzada, foi um fracasso total. Aqui eles conseguiram, mas logo depois, né, os cristãos não criaram raízes entre a população local, eles não conseguiram, tá? Nessa época que eles dominaram. E aí também teve o declínio. Gente, as cruzadas elas não conseguiram os principais objetivos, mas tiveram outras consequências, como o enfraquecimento da aristocracia
aristocracia feudal, o fortalecimento do poder real, a expansão do mercado e o enriquecimento do Oriente. Ou seja, aquelas pessoas que eram senhores de informação, eles caíram, tá? A aristocracia significa aquela pessoa estudada, aquela pessoa de alto nível, tá? Naquele tempo, só quem poderia estudar e ter acesso às informações eram os aristocratas, certo? Então, gente, é isso. As cruzadas foi uma grande expedição, tá? Foram grandes expedições que tiveram esse intuito de tirar o islamismo daquela região ali, de Jerusalém, e pregar e deixar o cristianismo, né? Porque assim, o islamismo, ele é árabe e o cristianismo é judeu. Então há uma controvérsia aí, né? São brigas que não é de hoje, brigas de muito tempo atrás, né? Desde Abraão, né? Costuma-se dizer que o cristianismo e os judeus é Isaac, o filho da promessa, e já o islamismo, que é o Ismael, né, que é filho de Abraão também, mas foi feito não com a esposa dele, são os árabes. Então essa cisma, né, que eles falam, tem muita briga até hoje, essa briga nunca se acirrou, né? Então, inclusive, nós vamos fazer um trabalho sobre esse assunto, certo? Eu espero ter contribuído com vocês e até a próxima aula, certo? Tchau, tchau, gente!